Olá, graça e paz. Nós estamos aqui para darmos continuidade aos nossos videoaula. E o nosso tema de hoje, na nossa primeira aula, é homilética bíblica. A palavra homilética, ela é de origem grega e significa homílios ou homilias, que tem a sua derivação, o seu verbo homílios, que quer dizer conversar. Logo, a palavra homilética, ela é a arte de conversar em público. Logo, a hermenêutica, a exegese e a homilética, essas três palavras, elas vão andar sempre junto. Uma vai depender da outra. Uma boa hermenêutica, ou seja, uma ótima interpretação, tá? Através da técnica da exegese, vai fazer com que o pregador ele obtenha uma ótima homilética ou uma ótima homilia, ou seja, uma ótima conversa em público. Para que isso se torne real, para que isso se torne verdadeiro, o pregador ele precisa ter alguns conceitos, ele precisa ter algumas qualidades e alguns sacrifícios para que a sua pregação ela possa então envolver outras pessoas, alcançar o coração de outras pessoas. Então, a palavra homilética bíblica, tá? que é o nosso tema no caso, porque a homilética, como nós vimos, é a arte de pregar em público. Então, tanto no segmento, no estudo secular, nos teatros, nos filmes e assim sucessivamente, eles vão usar a técnica da homilética, que é a arte de se desenvolver em público, de falar em público. Mas, como nós estamos falando a respeito da palavra de Deus, do Evangelho de Cristo, em proclamar o Evangelho de uma forma perfeita, plena, nós estamos então atribuindo a homilética bíblica. Tá? Essas três palavras, volto a dizer, elas andam juntas: hermenêutica, exegese e homilética. Então, a definição de homilética é a ciência que estuda os princípios fundamentais do discurso em público aplicados na proclamação do Evangelho. Ou seja, através da homilética, nós vamos encontrar os recursos para poder aplicar na proclamação do Evangelho. Só que esta aplicação, homilia, ela deve ser feita da melhor maneira possível. Então, aquele nosso pensamento que temos por aí fora, em que se prega somente gritando, se prega somente fazendo gestos, né, espafatório e assim sucessivamente, teologicamente, tá? Teologicamente, o povo pentecostal está fora do padrão teológico, tá? Mas para você conseguir controlar um pentecostal pregando, ensinando, é complicado, tá? Mas nós temos que nos policiar. Por quê? Porque se nós começarmos a agir de uma forma totalmente irreverente em cima do púlpito, logo toda a nossa pregação, toda a nossa palavra, mesmo que seja uma palavra boa, ela vai cair por terra. Por que isso? Porque existem algumas regras, existem alguns quesitos para que um pregador ele possa, então, se apresentar. Isso no quesito de organização.
tá? Agora, no quesito espiritual, o pregador ele precisa também seguir por uns caminhos, seguir por uns trâmites, porque senão ele não consegue desenvolver, tá? Esse tema que está aqui. A hermenêutica, tá? É a arte de interpretar. E para você interpretar a palavra de Deus, você precisa ter o auxílio, a ajuda do Espírito Santo, ter comunhão. E para isso, para você encontrar a interpretação, você vai precisar usar as técnicas da hermenêutica, que é a exegese, que é o ato de buscar, procurar, se aprofundar no texto bíblico. E a homilética é o quê? É você usar tudo aquilo que você empregou tanto na hermenêutica quanto na exegese. Isso aqui vai resultar nisso aqui, que é o quê? Que é a arte de você se apresentar ao público, falar ao público. Então, a definição da homilética é esta daqui. É a ciência que estuda os princípios fundamentais do discurso em público, aplicados na proclamação do Evangelho. Em termos leigos, homilética é a arte de pregar em público. Então, é essa a origem, a função da homilética. Uma palavra grega que significa homílios, tá? Que é a arte de conversar, falar. Tá? Então, é isso que vai tratar o tema da homilética. Tá? A homilética. Agora, uma coisa, dentro disso aqui, nós não podemos deixar. Por quê? Porque existe uma relação entre o pregador, entre a palavra e entre o próprio Deus. Então existe esta relação. Tem que estar alinhado, tá? Essas três pessoas, esses três objetos, precisam estar alinhados. O homem precisa estar alinhado com a palavra e a palavra que ele está ministrando precisa estar alinhada com Deus. Ou seja, esta palavra, ela precisa vir da parte do próprio Deus. Então, logo, o pregador, o mensageiro, o preletor, o mestre, precisa estar alinhado. Por que isso? Porque um vai depender do outro. Agora, na página seguinte, que vai falar sobre a teoria da teologia e a pregação, existem três quesitos que o mensageiro precisa ter, o pregador precisa ter. Sem ele, não tem como isto acontecer. Tá? Então vai falar sobre o quê? Sobre o perfil do pregador. Qual é o perfil do pregador? O perfil do pregador são três perfis que esse pregador ele precisa ter. Então, quais são eles? Vamos lá. Vou apagar aqui, tá? E vou escrever quais são esses perfis do pregador. Tá bom? Vamos lá. Qual é o perfil do pregador? Segundo Pedro, vai dizer o seguinte: o perfil do pregador. Aquele que esteve com Jesus. Segundo, aquele
que fala como Jesus. E terceiro, aquele que fala aquele que fala de Jesus. Então, esse deve ser o quê? O perfil do pregador. Baseado em quê? Baseado em tudo que ele vai fazer aqui. A sua interpretação, usando as técnicas da exegese, ele vai obter o quê? Uma ótima homilética. Ele vai falar bem, ele vai se expressar bem diante do público. Por isso ele precisa o quê? Conhecer o autor da palavra de Deus. Ele precisa estar em estreita comunhão com o Pai, com Deus. Então ele precisa conhecer o texto que ele está estudando, tá? E ele precisa então também conhecer, ter comunhão com o Espírito Santo. Então, qual é o perfil do pregador? O perfil do pregador, tá? A relação entre palavra, entre pregador e Deus, ela deve ser essa aqui. Aquele que esteve com Jesus. Então, nada mais justo de você pregar a respeito de alguém que você conviveu, que você conhece. Então, por isso que é importante pregar algo, falar algo com propriedade, que você conhece a respeito do assunto, para que você tenha segurança, para que você possa falar com firmeza. Tá? Então, primeiro perfil, característica de um pregador. Aquele que esteve com Jesus. Os discípulos falavam bem, por quê? Porque conheciam Jesus, aprenderam com ele. Tá? Logo, nós também precisamos estar com Jesus, aprender com Jesus. Ou seja, precisamos aceitar Jesus. Por isso que nós estamos aqui. Tá? Porque não é qualquer pessoa que vai pregar a palavra de Deus. Não é qualquer pessoa que vai se levantar para poder proclamar o Evangelho. Primeiro, ele precisa passar por um processo. E qual é o primeiro processo? Aceitar a Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, reconhecê-lo, que somente ele pode salvá-lo. Segundo, começar a buscar a presença de Deus. Terceiro, ter comunhão com ele. A partir disso aí, Deus então vai começar a mudar a sua vida, vai começar a transformar a sua vida e o desejo de aprender a palavra vai crescendo ainda mais. Então, o perfil do pregador é aquele que esteve com Jesus. Segundo, aquele que fala como Jesus. Tá? Então, isso aqui nós vamos ver o quê? Nós vamos ver o apóstolo Pedro, né? O apóstolo Pedro, quando ele negou a Cristo, estava reunido com as pessoas naquele momento, e chegava um e falava: tu também estava com o mestre, porque a tua fala te denuncia, as tuas vestes te denuncia. Então, a nossa fala, ela precisa ser como a do mestre. Precisamos ter as mesmas características do mestre. Tá? Então o pregador ele vai ter isso aqui. Terceiro, aquele que fala de Jesus. Se você anda com alguém, se você aprendeu de alguém, logo é justo você falar bem desta pessoa. É justo você anunciar a outras pessoas o que essa pessoa que você convive com ela fez na sua vida. Então, o verdadeiro pregador, ele vai proclamar, ele vai anunciar, ele vai evangelizar a respeito daquilo que ele vivenciou, tá? Com propriedade. Por quê? Porque ele esteve com Jesus,
ele fala como Jesus e ele então fala de Jesus. Essas são as características de um ótimo pregador. Na página 12 vai falar justamente isso aí. Tá? Vai falar sobre os princípios e o perfil do pregador. Atos capítulo 4, versículo 13, ou seja, aquele que teve um encontro real com Jesus. Tá? Aquele que fala como Jesus. Mateus 26, versículo 73. Aquele que busca um relacionamento com Jesus através de quê? Da comunhão. Tá? E o terceiro vai falar sobre o quê? Atos 40, versículo 10. Aquele que prega a tempo e fora de tempo sobre Jesus e o faz com amor e satisfação. Esse é o perfil do pregador. Tá? Ele precisa estar alinhado com a palavra de Deus, em comunhão com o Senhor, para que isto flua na vida dele de forma plena e perfeita. De forma plena e perfeita. Agora, um outro quesito que a gente precisa também elaborar é dizer que o pregador, ele é o porta-voz de Deus. Se ele é o porta-voz de Deus, ele precisa estar preparado para poder proclamar esse Deus, proclamar as boas novas que esse Deus deu em suas mãos a responsabilidade para que ele possa levar então para outras pessoas. Tá? Então, o pregador, ele é o porta-voz. Nós somos o porta-voz de Deus e precisamos estar preparados para poder então pregar a sua palavra. Tá? Aí, vai dizer o seguinte: a relação entre o pregador e Deus. Página 14, vai dizer: e o pregador, para ser o porta-voz de Deus entre os homens, precisa conhecer da mente de Deus. Sendo assim, o sermão ou pregação deve perfeitamente ser preparada com antecedência, zelo e dedicação. Então, o pregador que se propõe a anunciar a palavra, que tem comunhão com Deus, ele não deixa para poder preparar o seu sermão um dia antes ou no mesmo dia, a não ser que for caso extremamente necessário. Mas um ótimo pregador, ele sempre vai preparar os seus sermões com antecedência. Ele sempre vai estar lendo, buscando, orando, jejuando, para que quando chegar no seu momento, ele está preparado para poder então pregar a palavra de Deus. Então, o pregador sem comunhão, o pregador sem leitura, sem pesquisa, sem busca da palavra de Deus, ele não será um pregador, um porta-voz, um mensageiro de Deus que tenha êxito em suas palavras. Então, tudo, gente, é preparo, é preparação com antecedência. Faça um esboço do seu trabalho, do seu estudo, pesquise, busque a interpretação. A mensagem, ela precisa sempre ter início, meio e fim. Logo, precisa ter uma introdução, ela precisa ter um corpo para você desenvolver a sua palavra. E ela também precisa ter um fechamento, tá, daquilo que você está falando e elaborando. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela é racional, ela é realizada com inteligência. Então precisamos nos preparar de antemão, com antecedência, quando formos pregar a palavra de Deus. Porque não sabemos do dia de amanhã. Então, o verdadeiro pregador, ele sempre vai estar o quê? Preparado para pregar a palavra de Deus. Partindo pelo pressuposto, todo pregador, tá, ele precisa ter o quê? Ele precisa ter uma sintonia
sintonia com o Espírito Santo. Vou apagar aqui. Ele precisa ter sintonia. Sintonia. Vou botar aqui. Sintonia com o Espírito. Sintonia com o Espírito Santo. Preparação da mensagem. Preparar a mensagem. Preparar a mensagem. E ter uma vida devocional. Ter uma vida devocional. Então, gente, a preparação e a relação ou o perfil do pregador, tá? É aquele que teve com Deus, é aquele que fala como Deus e é aquele que fala de Deus, certo? Ele continua na mesma interação, na mesma ligação e precisa, acima de tudo, ter o quê? Uma sintonia com o Espírito Santo, tá? Uma sintonia com o Espírito Santo. A página 14 a 15 vai nos falar a respeito disso aí. Vai dizer o seguinte: a sintonia com o Espírito Santo, recurso para uma boa pregação. Então, estar cheio do Espírito Santo e em sintonia com ele faz toda a diferença na pregação, pois é através dele que somos preenchidos com a graça divina, que nos permitirá transmitir o Evangelho com o fervor necessário. Então, é através dessa sintonia, é através dessa comunhão com o Espírito Santo, é que nós vamos ter o quê? Que nós vamos ter a autoridade, a ousadia de pregar a palavra de Deus, cheios do poder e do Espírito Santo. É por isso que eu no início eu havia falado que a homilética é a arte de falar em público, ou seja, é a arte de conversar. Então, uma pregação teologicamente correta é aquela que você conversa em tom de conversa normal, sem gritarias, né? Sem ficar levantando muito o braço, fazendo gracinha e outras coisas mais. O tom de pregação correta, segundo a teologia homilética, é aquela que você se porta de maneira correta. Então, quem nós conhecemos que prega dessa forma? Se formos olhar em outras igrejas, a Batista, né, ela prega ali certinho, bonitinho, né, falando direitinho, com a mão a altura da cintura, não faz muito, levanta muita mão e outras coisas mais. Teologicamente, eles estão corretos para se pronunciar no púlpito. Mas existe algo que muitos deles não têm, que é o poder do Espírito Santo, gente. E quando esse poder vem, nós não conseguimos o quê? Nos parar, ficarmos quietos. O pentecostal tem esse problema. Quando ele é cheio do poder de Deus, ele começa então a se mover além do normal. Mas precisamos nos policiar sobre isso. Por quê? Porque as pessoas
elas ficam nos acompanhando. Então nós precisamos tentar centralizar toda a nossa carga de poder, a nossa tensão, focando sempre no público, tá? Focando sempre no público. Pode acontecer de você receber uma carga, glorificar, falar, andar, pular, pode, mas procure sempre o quê? Procure sempre ter uma linguagem e uma postura que as pessoas possam estar atento àquilo que você está falando, não àquilo que você está fazendo, com gestos e gritarias, tá bom? Então, a sintonia com o Espírito Santo é primordial para que o seu sermão, a sua pregação, ela tenha êxito. Segundo, preparar a mensagem. Como já havia falado antes, uma ótima mensagem é aquela que é preparada com antecedência, de antemão. Tá? Mas pastor, eu não sei pregar. Todos nós sabemos pregar, gente. Todos nós sabemos falar. Aquilo que o Senhor fez na tua vida, isto já é uma pregação. Você sabe falar aquilo que o Senhor fez contigo. Então você precisa falar. Agora, eu tenho vergonha. Tranquilo. Vamos trabalhar isso aí. De que forma? Vai para frente do espelho e começa a falar com você mesmo. Prega para você mesmo no espelho. Mas uma coisa é certa. A tua mensagem, a tua pregação, o teu estudo, ele precisa estar o quê? Preparado de antemão. Então, precisamos preparar a nossa mensagem com antecedência. Não deixa nada para em cima da hora. Não deixa nada para a última hora. E agora? Não faça isso não. Porque vai dar tudo errado. Ou se Deus tiver misericórdia de você, pode até que dê certo. Mas você pode se sair bem. Você pode ser melhor. Basta você ter uma sintonia, uma comunhão com o Espírito Santo. Basta você preparar as suas mensagens com antecedência, conhecer o assunto que você vai tratar e também ter uma vida devocional plena. Tá? Então vamos lá. Preparar a mensagem. O bom sermão não é elaborado de um dia para o outro. Um bom pregador se prepara em tempo hábil para isso. E é nessa preparação que se inclui apenas a leitura do texto, mas também a sua contextualização com os ouvintes atuais. Ou seja, ele vai pegar a palavra, ele vai pegar o texto e vai começar a analisar o texto, pesquisar, estudar o texto, vai se familiarizar com o texto, para quando chegar no momento certo, ele está apto, preparado para poder falar então da palavra de Deus. Tá? Então, o pregador, ele precisa estar em sintonia com o Espírito Santo. Ele precisa preparar a mensagem com antecedência e ele também precisa ter uma vida devocional. Tá? Uma vida devocional. Vamos ler isso aí. Página 16 na minha. Ela é um pouquinho diferente, mas você procura aí na sua apostila. Vai falar o seguinte: cultivando uma vida devocional. Tá? Vai falar, a prática anda ao lado a lado com a teoria. Então, é preciso que o pregador leve uma vida pautada no cultivo de sua vida espiritual e na devoção, para que a sua proclamação seja segura e constante. Percebe-se que as necessidades desta vida devocional segura é notada nos conselhos de Paulo ao jovem Timóteo, uma vez que ele deveria conservar a sã doutrina, de modo que fosse capaz de defender a comunidade dos ataques dos falsos mestres. Então, o pregador, a sua vida devocional, ela deve ser plena. Ela não deve trazer escândalo. Ela não deve trazer nenhum tipo de problema na sua sociedade. E, acima de tudo, a vida conjugal, familiar do pregador é primordial para que ele possa obter sucesso em suas pregações. Principalmente na congregação local, aonde ele vive, aonde ele congrega, aonde ele está. Tá? Agora, pregar em outra igreja, em outro lugar, onde ninguém conhece a tua vida,
é fácil, é fácil. Agora, pregar a verdade, manifestar a verdade aonde você mora, na congregação que você mora, aí é só para aqueles, de fato, que têm a comunhão com o Espírito Santo de Deus. Então a vida do pregador, ele precisa tratar a esposa bem, os filhos bem, ele precisa ter uma boa amizade na localidade, ele precisa ser bem visto na sua localidade, na rua que ele mora, tá? Porque se ele não for assim, vai desconstruir tudo aquilo que ele pregou a respeito da palavra de Deus. Então a vida devocional do pregador, ela é importantíssima, gente. Ela é importantíssima, tá? A vida conjugal também que eu já falei aqui, tá? Então vai falar o seguinte, vida conjugal, deixa eu botar aqui. Vida conjugal. Vida conjugal. O pregador, ele tem uma vida conjugal também. E isso aqui, como eu já havia falado, precisa estar alinhado. Não pode haver escândalo, tá? Tem que ser exemplo no seu bairro, na sua rua e na sua congregação. Porque senão as pessoas vão fazer o quê? As pessoas simplesmente não vão acreditar naquilo que ele prega, naquilo que ele fala. Então é preciso que a sua vida conjugal ela esteja plena. Então está lá escrito, vida conjugal. Uma família é o primeiro núcleo social estabelecido de forma perfeita e verdadeira. Mas se as atribuições do dia atuais, assim como outros problemas sociais, têm fragilizado esse núcleo, o que vemos hoje são indivíduos que juntam a fim de formar uma família, mas que muitas das vezes estão despreparados para enfrentar os problemas em sociedade. Aí vem lá embaixo. Assim, a família do pregador ou pregadora, quando casado ou casada, deve funcionar como espelho para as famílias de sua comunidade local. Tanto homem pregador como mulher pregadora, não importa. O importa é que a sua vida devocional e a sua vida conjugal coindizem com tudo aquilo que você prega, que você fala, que você ensina. A palavra de Deus diz que nós estamos rodeados por uma nuvem tão grande de testemunha. Então você pode ter certeza, sempre vai haver alguém te observando, olhando para você. Então é por isso que a sua vida conjugal, ela precisa estar em perfeita harmonia, em perfeitas condições para se pregar a palavra de Deus. Tá? Para se pregar a palavra de Deus. Então, o Evangelho, ele é dessa forma. O Evangelho, ele é perfeito, ele é pleno. Não quer dizer que possamos errar. Podemos errar sim. Mas que os nossos erros sejam superados pela graça e pela misericórdia de Deus. Então nós precisamos estar preparados para que a nossa vida ela possa ter um objetivo, tá? Um objetivo para que tudo possa correr então o quê? Da melhor maneira possível e ter resultado em tudo aquilo que a gente for fazer para Deus. Então a pregação do Evangelho, ela requer preparação. O obreiro, o pregador, o membro, todos nós somos porta-vozes de Deus e precisamos, acima de tudo, estar preparados para pregar a palavra de Deus. É assim que deve ser, é assim que precisa ser para que possamos ter êxito em tudo aquilo que nós fazemos. Então, gente, a palavra ela vem dessa forma. E a gente então precisa o quê? Nos adaptar a todo trâmite para se ter uma boa pregação e ser exemplos na nossa sociedade. Porque senão, filho, não vai adiantar nada você jejuar, você se preparar
se a sua vida conjugal, se você tem uma vida totalmente afastada da sua família, então não adianta, não tem como. Precisa estar alinhado. Hermenêutica, a arte de pregar. Exegese, a técnica. A homilética, a arte de falar em público. É a ciência de falar em público. Então, juntando tudo isso aqui, nós vamos ter aí a sintonia com o Espírito Santo, preparar o sermão com antecedência, ter uma vida devocional perfeita e plena e ter uma vida conjugal na presença de Deus e diante da sociedade e diante também da igreja local. Lembrando que o perfil do pregador é aquele que esteve com Deus, é aquele que fala como Deus e é aquele que fala de Deus. Esse é o perfil do pregador. Que aqui estamos e aqui nós encerramos essa primeira aula de homilética bíblica. Que Deus possa te abençoar, te conceder graça, conhecimento, para que você possa crescer em nome de Jesus. Graça e paz.